Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Teste de sentar e alcançar, não é? É o famoso teste, pode ser o teste do Banco de Wells, não é? Nós temos esse na instituição, temos esse teste também, porém, tem como fazer, né? Se você pegar as medidas que são colocadas no protocolo do banco, tem como confeccionar ele numa marcenaria, não sai tão caro assim. Como disse, é mais um investimento. A partir do momento, assim como outros profissionais têm que investir em equipamentos, nós da educação física precisamos também, principalmente se nosso trabalho for mais personal assim. Não é? Porque quando a gente está falando, claro, vocês podem de repente trabalhar com uma equipe de atletas de uma determinada academia que competem em vários campeonatos, mas mesmo que seja uma equipe de judocas, há necessidade de individualizar os testes e os treinamentos. É uma avaliação de um não será do outro, não é um padrão. Cada um tem as suas condições, suas capacidades. Então, se vocês tiverem esse material com vocês, é sempre importante, esse e tantos outros. Mas está aqui o banco de Wells, o teste de sentar e alcançar, como se coloca em alguns protocolos. Registra-se a maior distância alcançada de duas flexões, não é? Então, vocês já conhecem também o protocolo, tudo, mas esse é um teste de avaliação de flexibilidade. Lembrando, a flexibilidade no judô, ele principalmente a de quadril é muito importante, né? Diferente de outras lutas, porém a flexibilidade no judô tende a não ser assim um ponto tão importante na performance, mas ela existe e é importante que se melhore esta valência física. O sit-up, né, o teste de resistência abdominal, também conhecido por todos, é o famoso teste da flexão de tronco, ou da abdominal em 1 minuto. Não é? Aqui também tem um processo dos protocolos, de repente vocês também têm outros protocolos que receberam, mas essa é a ideia, é mais um teste importante. Lembrando que o abdômen, né, assim como outros músculos, compõe o core, né, que é essa região central de equilíbrio do corpo. Né? Então há necessidade que o abdômen de um judoca seja bem trabalhado, porque ele contribui na estabilidade. Ou seja, se essa é uma das condições para que você possa aplicar um bom golpe, estabilizar o adversário, essa estabilidade também está atrelada a uma condição da musculatura abdominal estar bem trabalhada, para que você possa manter sempre uma boa postura e essa boa postura gerar uma melhor estabilidade no atleta. Então, esse é um dos testes extremamente importantes. Todos aqui que eu citei são extremamente importantes para a realização com atletas de judô. É lógico que você vai dividir os testes. Né? Tal dia você faz determinados testes, outro dia você pega uma semana de testes e faz testes, divide os testes. Você faz uma tabela no Excel e isso ajuda bastante. Né? Muitos já têm tabelas prontas, muitos têm softwares que já fazem esse tipo de cálculo diretamente, já dão a estatística do atleta. Tudo vai de quem tem mais contato com a informática, de repente sabe fazer esse tipo de situação. Porém, voltando, esse é realmente mais um dos testes importantes para o judô. Aqui tem o teste de membros superiores. E aqui eu proponho 2 testes, tá ok? Esse aqui, esse teste do lançamento da Medicine Ball, ele pode ser feito com adultos também, sem problema nenhum, tá certo? Ele não é um teste assim, específico para crianças, mas crianças que eu digo já pré-adolescentes, como eu disse, a partir de 11, 12 anos já pode fazer, pode-se dar especificar os treinamentos para que eles possam competir de uma maneira mais direta. Antes disso é criança. Eu utilizo esse teste para as crianças também, para saber como estão as condições delas. Lembrando que são seres em processo de desenvolvimento. Então eu utilizo esse teste aqui e não o teste de abdominal push-up para as crianças. Voltando, eu utilizo o teste da remessa de Medicine Ball, mas ele funciona muito bem para as crianças, que eu estou avaliando como forma de verificar a evolução delas, o desenvolvimento
das crianças, desenvolvimento natural delas, não desenvolvimento competitivo, mas também pode ser utilizado, e eu utilizo na avaliação dos meus alunos que já competem acima dos seus 12 anos ali, que já competem de forma mais direta, vão para os eventos mais importantes. Tá? Então ele funciona muito bem. Aqui o aluno fica sentado, perna estendida, pode ser sentado na cadeira também, não tem problema, as costas na parede retinha, e ele não pode desgrudar da parede, ele tem que fazer o arremesso utilizando somente a força dos braços. Aonde a bola cair, a gente marca com um giz e depois faz a medição. Aqui o teste de flexão de braço, não é, que vocês conhecem muito bem. Da mesma forma, então é 1 minuto de flexão de braço. Esse é um tipo de protocolo utilizado em várias situações, desde testes físicos para ingresso em alguma, como parte de prova para ingressar em alguma atividade, como também para avaliar as condições de membros superiores. Então eu falei lá atrás do teste da bicicleta de Wingate, não é? Esse aqui pode substituir também, sem problema nenhum, e esse aqui não exige nada, não exige ter aquela bicicleta, não exige nenhum tipo de adaptação com a bicicleta ergométrica elevada, basta simplesmente o atleta realizar a flexão de braço durante 1 minuto, onde você vai contar as flexões realizadas de forma adequada, né, mantendo o corpo ereto. Vocês já conhecem o protocolo também, ok? Outro teste bem bacana para o judô é o teste de pull-up, que é o teste da barra fixa, não é? É um teste que, como nós já estudamos, membros superiores, grandes músculos do tronco, né? Peitorais, abdominais, dorsais são os mais exigidos na luta de judô. Então há a necessidade de você saber como essa porção muscular está do atleta e como ela pode ser trabalhada. Então, usar o teste de barra fixa também ajuda bastante. Barra fixa você vai encontrar em qualquer praça, você leva o atleta lá e marca lá, né? A gente vê isso acontecendo, eu já vi várias vezes isso acontecendo, e faz parte pode fazer parte do protocolo de vocês, dos exercícios escolhidos para testes. O teste de força de membros inferiores, não é? Nesse caso aqui, o teste de salto horizontal. Eu prefiro e eu utilizo o teste de salto horizontal. O teste de salto vertical, ele tem a mesma ideia, né? Você vai ter a mesma ideia, você vai ter praticamente o mesmo resultado, não é? Porém, para mim, esse teste acaba sendo melhor executado que o teste vertical. O teste vertical me dificulta um pouco, porque, né, principalmente os atletas mais altos, e ainda sendo altos e mais fortes, você tem que estar ali subindo em alguma coisa para marcar e tal, a não ser que vocês tenham uma outra ideia. Então eu prefiro usar o teste de salto horizontal, onde o atleta vai ficar permanecer parado, com as pernas paralelas, uma determinada posição, e ele vai saltar. Você vai registrar 2 a 3 saltos e vai registrar o salto mais longo que ele der, não é? Então é um teste simples de fazer, se faz em qualquer lugar também, desde que seja um terreno plano, para que o atleta possa realizá-la de forma efetiva. Excelente para avaliar a força de membros inferiores. E aqui nós temos o teste específico de judô. Tá? É chamado teste de Sterkovich, ou Special Judo Fitness Test, que foi um teste criado em 95 pelo professor Sterkovich, que avalia, ele dá um índice que ele avalia vários pontos das condições de um atleta de judô. Esse teste é específico para judô, porque é um teste de caráter intermitente, lembrando que o judô é uma luta intermitente porque alterna picos de alta intensidade com pausas. Já vimos isso. Então a ideia, já vou mostrar aqui na figura, vai ficar mais fácil. 2 judokas de estatura e massa corporal semelhante a 2 executantes. Aí sim, você vai precisar estar num dojo, né, numa sala de judô,
com tatames, vai precisar de 3 atletas no mínimo, porque um vai executar o teste e 2 vão cair, porque o teste é feito com golpes, 2 vão cair, e eles precisam ter mais ou menos a mesma estatura e massa do atleta que vai executar os golpes, ok? Então os atletas vão estar posicionados a 6 metros, um do outro, os que vão cair, e o executante a 3 metros, ou seja, vai estar no meio, entre os dois. O que significa quem vai receber o golpe. Então são 2 atletas que vão ficar a distância de um do outro de 6 metros, esses vão cair, tá certo? É dividido em 3 períodos o teste. A primeira parte são 15 segundos, daí 30 segundos, 30 segundos. A cada tiro tem 10 segundos de intervalo. Então, o que acontece? A partir do momento que você dá o aviso, dá o comando de começar, o atleta tem 15 segundos para tentar derrubar os outros o maior número de vezes. Só que ele derruba um e corre para derrubar o outro. Derruba um, corre para derrubar o outro. 15 segundos, aí ele descansa 10. Deu ali, quando está chegando ali nos 6 segundos, eu já estou avisando, vai começar. 5, 4, 3, 2, 1, foi. Aí agora ele vai para o segundo tiro, que são de 30 segundos. Então ele tem que tentar derrubar o máximo de vezes de 30 segundos. É um determinado golpe, eu já vou mostrar qual é. Aí ele vai parar de novo. Aí ele vai descansar mais 10 segundos. Aí ele vai para o terceiro tiro de 30 segundos. Tá ok? Então ele vai derrubar os companheiros no tempo de 15, descansa 10. 30, descansa 10 e mais 30. Tá? O golpe, como está aqui, ó, deixa eu fazer aquela marcador de texto aqui, ó. O golpe a ser utilizado é o Ippon Shōinagi, tá? Ippon Shōinagi. Eu já vou mostrar. Nossa, faltou aqui, ó. Isso. Ippon Shōinagi. O maior número de vezes. Por que esse teste? Porque este golpe foi pensado nesse golpe porque ele é um golpe fácil de executar e você executa ele basicamente com uma mão só. Então, para você não ter que fazer toda uma pegada elaborada, não, o atleta vai só fazer a pegada com uma mão na manga do seu companheiro e vai virar de costas para ele e puxá-lo para baixo. Então, eu vou mostrar na sequência. Então tá aqui, né, aqui um panorama um gráfico um esquema, na verdade, do teste. Então aqui um atleta, outro atleta, eles estarão a 6 metros. O atleta executante, então 6 metros esse, 6 metros desse. Agora, o executante, quem vai fazer o teste, ou a gente chama de tori, que é quem vai projetar, ele estará exatamente no meio, 3 metros. Então ele vai correr para um lado, derruba. Corre para o outro, derruba. Corre para o lado, para derrubar. Então aqui é usado esse golpe. Então, como eu falei, ó, só uma mão agarra a gola e a outra vai fazer só um suporte embaixo, ó. Ela não precisa agarrar como ele fez aqui, não tem essa necessidade. Porém, o golpe é aplicado em pé, não pode ajoelhar e você tem que realmente derrubar, tá? Tem que ser realmente uma projeção real. Caso o executante, ao derrubar, se desequilibre e cai, sem problema, ele levanta e continua o teste. Isso não interrompe. O que acontece é que vai diminuir, o tempo vai continuar correndo, ele perde tempo de fazer mais uma projeção, derrubar mais uma vez o seu companheiro. Porém, e o golpe tem que ser derrubado completamente. E uma das condições que a gente alerta para esse teste, quem sabe a gente possa fazer esse teste, a ideia era fazer, uma das atividades é fazer esse teste na prática. Vamos ver o que o tempo nos diz. A ideia é que este teste, que a pessoa que vai cair, ela não se jogue. Ela realmente se deixe derrubar. Porque se ela tentar se jogar, muitas vezes atrapalha o executante. E isso acaba mascarando o teste. Ok? Então, vamos lá. Qual é a ideia do teste? Ó, então o atleta fez. Vamos lá, repetindo. Você tem os 3 atletas, os 2 que vão cair a 6 metros um do outro, o executante no meio. Você deu o comando de início
ele vai em 15 segundos, no primeiro tiro de 15 segundos, vai tentar derrubar o máximo que ele puder, aí ele descansa 10, aí ele vai para o segundo tiro de 30, derruba o máximo que puder, descansa 10, e depois vai para um último tiro, o terceiro tiro, um último tiro de 30 segundos, e vai tentar derrubar o máximo que ele puder. Imediatamente após esse terceiro tiro de 30 segundos, você coloca o atleta deitado e vai aferir a FC dele dentro de 1 minuto. Então, você, dentro de 1 minuto, não, você vai pegar aquele 1/4, aqueles 15 segundos, e vai aferir imediatamente. Nesse momento, nessa aferição, nessa aferição imediatamente, porque a gente tem a aferição imediatamente e depois uma após 1 minuto. Essa medição imediatamente, ao término do teste, eu aconselho a carótida. Vai direto na carótida e vai estar pulsando a 1000 aquilo, então ali você já faz. Aí ele vai descansar por 1 minuto. Aí você deixa ele deitado ali, se fez imediatamente após o teste, continua ele deitado ali, marca 1 minuto, deixa ele respirar, ele retomar, né, as melhores condições, porque ele vai estar muito ofegante, e aí deu 1 minuto, faz de novo a aferição. E você tem que marcar essa aferição feita imediatamente 1 minuto após, e marca também após 1 minuto. Essa após 1 minuto é tentar entender qual é o tempo de recuperação que esse atleta teve para continuar lutando. E só um detalhe importante: por que o protocolo é de 15, 30, 30? Segundo os estudos, lembrando lá que a ideia é que a cada 30 segundos ocorre um golpe. Lembra? A gente viu na fisiologia. Esse dá o caráter intermitente. A cada 30 segundos ocorre um golpe. Porém, esses 15 segundos iniciais, cadê? Aqui, ó. Esses 15 segundos, calculou-se que o primeiro golpe no judô acontece em média nos primeiros 15 segundos de luta. Então, por isso que o primeiro tiro é de 15 segundos. Os outros de 30 vocês já viram. 30 segundos golpe, 10 segundos de interrupção. A ideia do caráter intermitente. Total de arremesso deve ser somado e colocado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar... então, você vai fazer a planilha lá e vai colocar 15 segundos. Quanto o atleta derrubou em 15 segundos? Aí em 30 segundos, quantas vezes ele derrubou? No terceiro 30 segundos, no terceiro tiro de 30 segundos, quantas vezes ele derrubou? Aí você vai somar. O número de arremessos. Aí aqui está a fórmula. Então aqui nós temos a fórmula para calcular esse índice. Então ele vai dar um índice, porque eu tenho várias variáveis aqui. Não é? Eu tenho a frequência cardíaca final, que é aquela imediatamente após, mais a frequência cardíaca 1 minuto depois, quando ele descansou 1 minuto. Eu somo essas duas e vou dividir pelo número de arremessos. Isso vai me dar um índice, ou seja, ele vai me dar um número com o qual eu vou saber qual é o nível que o meu atleta está, para daí partir para onde eu preciso que ele chegue. Para o melhor desempenho do teste, menor deve ser o valor do índice. O desempenho do teste pode ser melhorado por meio de aumento do número de arremessos, o que representa a melhora na velocidade, capacidade aeróbia ou eficiência na execução dos golpes. Então, quando eu refizer esse teste depois de um período de treinamento, a ideia é que ele tenha aumentado o número de arremessos no mesmo tempo. O tempo não vai variar, mas ele tem que ter melhorado. Por quê? Porque a ideia é que ele tenha melhorado a velocidade e a capacidade aeróbia dele. Tá? Aqui mais uma ideia. Tá? Aqui é um protocolo utilizado que pode ser utilizado até por crianças. Né? Então aqui ele está a 2 metros, mas o teste para os atletas, eles estarão aqui a 6 metros um do outro, mas a fórmula está aqui, a mesma fórmula. Voltando lá, né? Então, quando eu refizer o teste, ele tem que aumentar o número de arremessos no mesmo tempo.
a menor frequência cardíaca no final do teste, naquele quando acaba, aquele que está pulsando ainda, ele está ofegante, representa melhora na eficiência cardiovascular para o mesmo esforço, ou seja, é importante que ele se sinta menos exigido pelo mesmo esforço que ele fez. Por quê? Porque a preparação física, a preparação que vocês deram, condicionou ele a isso. Menor frequência cardíaca em 1 minuto, quer dizer, significa que ele melhorou a recuperação, a melhora da capacidade aeróbica. Significa que naquele 1 minuto, aí você calcula os percentuais de 1 minuto, ele tem uma boa capacidade de melhora dessa condição, dessa capacidade aeróbica dele. O teste pode mostrar uma diferença significativa entre atletas bem e mal sucedidos. Problemas para o teste. Número de arremessos não pode ser fracionado. Então, quando o atleta, por exemplo, no último segundo ali de um dos tiros, ele estiver na metade do caminho e você der o sinal que parou, aquele não pode ser contado. Ou se na hora de derrubar, ele não derrubou efetivamente, ele tentou puxar e o amigo caiu de joelho, não vale. Então tem que ser a projeção, a queda tem que ser perfeita, tem que se derrubar da maneira mais apropriada para que seja validado. Um dos probleminhas também que a gente pode encontrar é que a frequência cardíaca é influenciada pelo clima, né? Então muitas vezes o teste num dia frio pode realmente sofrer alteração, assim como num dia quente pode estar uma condição muito difícil para fazer. Então é interessante pegar estabelecer um horário ideal, não fazer esse tipo de teste quando está muito calor ali no início da tarde, geralmente está muito quente, à noite é melhor. Faz aquecimento para o teste, mas tomar cuidado com esse aquecimento, para que ele não vá exaurir o atleta e ele acabar não conseguindo fazer o melhor dele. O overtraining, né, esse excesso de treinamento que ele pode estar passando, pode influenciar. Então por isso que eu disse, tem que ser um dia em que você vai escolher um dia onde o atleta de repente não tem treino, ou se tem um treino bem leve, para que ele você possa exigir o melhor dele nesse teste. Tá? Então aqui nós temos o índice, né, uma tabelinha de índice, lembrando que aqui esse número aqui, ó, maior ou igual a 29, ele é o número de arremessos somados, tá? É o número de arremessos somados entre 15, 30 e 30, tá certo? Aqui, ó, a BPM final, a BPM após 1 minuto, você tem um índice de 11, então quer dizer, o atleta está num nível excelente e assim segue todos os índices. Aqui a fonte do professor Emerson Franchini, o Dr. Emerson Franchini, um dos maiores estudiosos de lutas e judô que existem, tá ok? Inclusive nós temos literatura dele na instituição, na faculdade, e essa tabela, por ela que vocês conseguem saber o nível do atleta de vocês utilizando esse teste específico para judô. Não significa que vocês vão ignorar os outros testes, muito pelo contrário, todos os testes mencionados até aqui são extremamente importantes, porém esse vai diretamente mostrar uma realidade do judô, justamente porque são ações funcionais, ou seja, são ações realmente realizadas durante uma luta de judô.